Bem, o Teatro Reflexo está a fazer neste momento 21 anos. Nós formámos primeiro um grupo informal, que fomos um grupo de teatro informal durante 3 anos, e começámos em 2001 e depois em 2004 formámos a associação, que hoje em dia é Reflexo, Associação Cultural e Teatral, e o meu core desde o início foi criar algo sustentável, porque eu queria criar as minhas próprias oportunidades, tanto enquanto autor, enquanto ator, enquanto encenador. Nunca tive perfil para viver de casting em casting e perceber hoje tenho trabalho, amanhã não tenho. E como sempre tive esta tendência para escrever, e escrevi praticamente todas as coisas que fiz, aliei estes mundos todos, juntei-me a mais 2 ou 3 pessoas na altura, então o que é que comecei pelo princípio, pelo teatro para a infância, que foi o que me permitiu fazer a minha grande escola, que no fundo já era eu com um pezinho no imersivo sem saber, porque o teatro para a infância é um teatro despido, não é? Que não tínhamos, era dentro das escolas, a maior parte dele, portanto não há luz de cena, eu tenho o público à minha frente, a quarta parede não existe porque eles rompem-na sempre que lhes apetece, então isso obrigou-nos a ganhar esta comunicação espontânea com o público e a tratar o público com muita seriedade, que é uma coisa que as crianças te ensinam a fazer porque eles são um barómetro perfeito em relação àquilo que estás a fazer. Além disso, eu estava a construir o meu público do futuro, porque para mim era muito importante que as crianças tivessem de facto acesso àquilo que eu considero teatro de qualidade, com boas histórias, com boas narrativas, com personagens credíveis, porque a emoção no infantil eu uso-a como uso-a com os adultos, ou seja, é real, se é para chorar, se é para rir é para rir, e não gosto de fingir as emoções ou mimar emoções quando estou a trabalhar para crianças. E isso durante muitos anos, 20 anos de teatro para a infância, escrevi mais de 20 espetáculos de teatro para a infância, ensinou-me muita coisa. E, paralelamente, fui fazendo, que tive o meu próprio espaço cultural, em 2007, em Sintra, onde ainda sou sediado, que se chamava Espaço Reflexo, que funcionava com programação cultural feita por mim e pelo José Chaissa, que está ali. E nesse espaço cultural aproveitámos para criar muitas produções nossas, começámos a fazer teatro também para adultos, à noite, e começámos a criar então o teatro imersivo. Aparece também em Sintra pela primeira vez, quando a Câmara nos propõe trabalhar para o Museu Leal da Câmara, Casa Museu Leal da Câmara, onde fazemos pela primeira vez a nossa primeira experiência imersiva em 2008. O balanço é muito positivo, porque houve crescimento sempre, ou seja, o meu objetivo de não ser subsídio-dependente e de conseguir viver do teatro que fazia e que escrevia totalmente concretizado. Eu consegui pagar ordenados a 3, 4, 5 pessoas, hoje em dia pago a 20, que trabalham connosco em experiências imersivas, são colaborações, claro, ainda não estou no ponto de ter estes 20 ordenados fixos para pagar, adorava chegar aí, mas tenho 2, 3 produções por ano, ou seja, estou constantemente a trabalhar com equipas grandes. Claro que nunca larguei outros projetos paralelos que me aconteciam. Eu trabalho muito em dobragens, eu faço direção de atores para dobragens e sou convidado para escrever aqui ou ali, já escrevi novela, portanto, isso é uma coisa que eu vou também fazendo paralelamente, mas o teatro sempre gerou dinheiro suficiente para pagar as suas contas, para investir em novos projetos e para pagar aos colaboradores. Portanto, o objetivo até agora tem sido a crescer e está concretizado. Surge a pandemia, tive muito tempo para fazer. Eu normalmente no meu dia a dia, pré-pandemia, se me sentava para escrever, sabia que ia escrever com um propósito, ou seja, vou escrever um espetáculo para ser produzido, para ir fazer dinheiro, para ir para a estrada, não é? Ou seja, teatro para a infância, ou escrevia os meus espetáculos para adultos, para a programação cultural que fazia no nosso espaço, e escrevi durante muitos anos sempre assim. De repente, na pandemia, tive espaço para escrever coisas que não sabia muito bem o que é que iam ser. E a pandemia inspirou-me para esta ideia de catastrófica de fim do mundo, não é? De pessoas que têm que estar fechadas num sítio. E o meu principal motor foi
como nós ficámos desprovidos de praticamente tudo, não havia público, não havia meios, não havia dinheiro, o Estado estava a tentar ajudar-nos como podia com subsídios. Eu pensei, como é que eu posso escrever um espetáculo que parta de um conceito com o mínimo de recursos possíveis? E foi exatamente isto que aconteceu aqui. O meu ponto de partida foi este. Então, são 4 ou 5 atores num teatro completamente vazio, sem som, sem luz, sem nada, só a viver do texto e da interpretação. E este foi o meu ponto de partida, o desafio que eu coloquei a mim próprio. E quando comecei a escrever, não sabia se ele ia ser alguma coisa, mas como tinha tempo nas minhas mãos, escrevi e escrevi baseado neste formato em episódios, porque eu já tinha tentado isto no meu espaço em Sintra e tinha corrido muito bem. Eu fiz lá um laboratório em que todos os meses eu estreava um novo episódio e as pessoas adoravam e voltavam sempre, tinha sempre casas cheias e era em formato sitcom também como este. E então pensei, ok, vou experimentar fazer isto outra vez. E tinha uma malta, uns amigos como eu, que estávamos com vontade de fazer teatro, mas os teatros estavam fechados na altura, e assim que tivemos uma janela de oportunidade, aparecemos com isto e fizemos ainda para 50% de plateia ao princípio, com as máscaras, com tudo, e fomos fazendo. Para mim é insano, mas ele é galopante no seu ritmo, tem uma dinâmica que eu acho que é muito boa, que são quase 2 horas em que não nos cansamos, 1h45 sem intervalo, em que não nos cansamos, porque a história é muito viva e muito pulsante e está sempre a surpreender-nos e queremos sempre saber um bocadinho mais, porque ela é construída a partir da ideia de gancho. Porque como ela é o formato de série, não é? Nós tentamos sempre, eu fui tentando sempre criar ganchos que deixam em suspenso o que virá a seguir. E no seu primeiro formato, quando estávamos em altura de pandemia, nós fazíamos mesmo os episódios em separado e agora faz sentido fazê-los assim, todos juntos numa só sessão, mas naquela altura, até porque não tínhamos grande acesso ao teatro, era só 1 ou 2 vezes por semana, tínhamos que fazer aquilo daquela forma. E eu também fui escrevendo ao longo do tempo, eu não escrevi logo 3 episódios de uma vez, como estamos agora a apresentar. Então, como tem esta coisa dos ganchos e tem situações que à partida seriam muito inverosímeis, mas que com estas pessoas nós começamos a acreditar nelas, por mais nonsense que às vezes que chega, porque este humor vai muito bater ao nonsense. Eu gosto de criar humor a partir daquilo que as personagens são e não de punchlines. Para mim, fazer humor está... Eu estou a conhecer esta personagem e agora, como estou a conhecer e a interpretá-la, estou a descodificá-la e a saber os recursos dela, já me faz rir porque está a passar por esta situação. Eu gosto da personagem em si e não propriamente da piada que a personagem vai dizer. E é assim que eu tento construir o meu humor. E é por isso que eu acho que isto também tem um espaço diferente daquilo que se faz ao nível do humor em Portugal. As personagens, temos a Cátia Pereira, que é uma atriz completamente falhada, frustradíssima com a vida. Eu não posso, aqui tenho que ter cuidado com os spoilers, mas frustradíssima com a vida, que vai ter o azar ou a sorte de se refugiar neste teatro perante uma situação de catástrofe iminente, que ninguém percebe o que é que está a acontecer lá fora, mas está um pandemónio, toda a gente a correr de um lado para o outro, a fugir, e há estas 5 alminhas escondem-se aqui dentro, no meio desta fuga. Depois temos o Matias, que sou eu que faço, que é uma pessoa que faz o mínimo possível na vida. Então ele costuma bater palmas nos programas de televisão de tarde, é aquilo que ele faz, está inscrito numa agência e mete-o nos programas a bater palmas e para ele está bom, ele está um bocadinho se calhar no espectro do autismo, um bocadinho, é muito obcecado, obsessivo compulsivo, é totalmente literal em todas as coisas que se dizem, ele não consegue entender uma força de expressão, ele não consegue entender duplos significados, para ele só existe uma leitura de todas as coisas e isso, claro, cria situações muito hilariantes. Depois temos a Olivia, que é uma personagem completamente selvagem, no sentido em que pode ser tudo o que quiser, e é ela que nos faz acreditar que o impossível é possível neste espetáculo. E é uma mulher que é promotora no supermercado, o trabalho dela é promover produtos em supermercado, mas ela é
mundo inteiro, tem uma mochila que traz sempre consigo. Dentro daquela mochila sai tudo e mais alguma coisa, e ela é protagonista de momentos verdadeiramente hilariantes, feita pela Ana Chloe. Depois temos o Júlio, que é um homem que trabalha aqui no teatro, é uma espécie de faz-tudo, um handyman que foi apanhado no meio desta catástrofe a desmontar o teatro, o cenário, e ele representa aquela masculinidade tóxica que depois é altamente desconstruída e ridicularizada à medida que o vamos conhecendo, e brincamos muito também com este lado desta personagem. E temos o Luís, que é uma personagem mistério, é uma personagem que suscita muitas dúvidas, ligada à política, é assessor de um político, trabalha na Assembleia da República, mas ele tem... Há ali uma espécie de confusão de género, não sabemos bem o que ele é ou o que ele não é, e ele cria assim um ponto de interrogação enorme. Ele é como se viesse de outro universo e aterrasse aqui, e ninguém percebe exatamente o que é esta personagem, e há uma série de pontos de interrogação na cabeça das pessoas, até nós, num dos nossos twists, irmos desvendando quem é este Luís e o que é que ele está aqui a fazer. A Síndrome da Cabana é exatamente aquilo que eu descrevo durante o espetáculo e também no trailer. Então, quando muitas pessoas estão fechadas, ou um grupo de pessoas estiver fechado durante demasiado tempo, já se fizeram, aliás, muitos filmes de terror acerca disto, se estiverem fechados demasiado tempo no mesmo sítio, sem poderem sair de lá de dentro, confinados, começam a desenvolver paranoias, que é o caso, que é aquilo que também acaba por ser um pouco o ponto de partida. Começam a ficar inquietos, começam a ficar alguns agressivos uns com os outros, a desconfiar uns dos outros. Há um filme que se chama Cabin Fever, de terror, que tem muito isto, que é, há qualquer coisa fora da cabana, nós não podemos sair da cabana porque era uma espécie de vírus de zombie, e então ninguém podia sair dali, e então há poucos recursos, há pouca comida, então começam todos a desconfiar uns dos outros, e então é um bocadinho esta premissa. A Síndrome da Cabana é uma febre, não é? É uma febre que enlouquece as pessoas. O processo criativo é muito colaborativo com o elenco, porque eu estou dentro, então tive na primeira fase de ensaios, portanto eu escrevi o texto, depois o texto é altamente escrutinado por todos nós, é editado, e toda a gente contribui como ainda por cima estamos a fazer humor, há muitas coisas que surgem ao fazer durante os ensaios, então há contributo nesse sentido de toda a gente. Depois tive o José Chaissa, sempre de fora, como meu assistente de encenação, a ajudar-nos a montar todas as peças do puzzle. Mais tarde juntou-se também a Maria Camões a esta equipa, agora para o Vilaré. Então eu fui muito bem apoiado neste processo de montagem de espetáculo, e a minha forma de trabalhar enquanto encenador, mas pronto, sou eu, isto não há certo ou errado nisto, eu gosto muito que o ator sinta um espaço de criatividade e liberdade total. Eu acho que só assim é que eu vou conseguir sacar da minha equipa o melhor que eles têm para dar, que é o conforto que a liberdade te dá para criar. E porque eu não olho para os atores como marionetas de uma coisa que eu já tenho concebida na minha cabeça. Eu escrevi o texto, mas ele vai deixar de ser meu a partir do momento em que vai para as mãos deles. E eu quero que eles se apropriem das personagens e que me façam propostas, não é? Qual é que é... A Ana Chloe tem uma visão da Olivia que podia ser muito diferente se fosse outra atriz qualquer a fazer aquela Olivia. Portanto, eu quero a proposta da Ana Chloe para aquela Olivia. E é a partir daqui que eu vou trabalhar. Então é nesta liberdade que eu gosto de... Vamos experimentar, vamos brincar, e eu, claro, que depois vou encaixando e fechando as coisas conforme me parece a mim o mais adequado, mas dou espaço, é muito colaborativo mesmo quando estou de fora. É assim que eu gosto de trabalhar, e estando dentro ainda mais. Vamos chegar a perceber. Agora, quando? Vamos chegar a perceber, vamos passar por várias teorias, e isto é um bocadinho como ver uma série na Netflix, não é? Nós queremos que o rabo de peixe continue, portanto eles não nos dão um final fechado, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu quero que isto não acabe assim, possa ser mais do que 3 episódios,
Portanto, correndo bem, eu tenho espaço para, no final que dou, poder, é um final que não fecha. Fecha e depois abre outra vez. Portanto, é por aqui que eu estou a construir, sendo fiel ao formato série, não é? É mesmo isso que eu quero fazer um bocado. No fundo, ver este espetáculo é binge-watching. É estar em casa a ver 2, 3 episódios de seguida. Nós aqui oferecemos 3 de seguida e espero que possa haver depois mais no futuro. Eu sinto-me muito confortável em cima do palco, sinto-me muito confortável fora dele, portanto, eu como sou balança, acho que deve ter aqui um equilíbrio. Eu gosto muito de estar só de fora, normalmente eu entro em todas as coisas que faço, então sempre estive habituado a estar dentro e estar fora em simultâneo. É sempre uma coisa que me acompanha ao longo da vida. Quando estou só fora, confesso que é um descanso também para mim, porque muitas vezes o meu trabalho enquanto ator eu deixo para o último lugar porque estou preocupado na construção do resto e depois no fim lá me vou eu inserir e lá vou eu trabalhar em mim. Mas por isso quando estou fora tenho este lado de ser mais calmo porque só estou a ver e só estou a organizar as coisas de fora. Quando estou dentro já é mais complicado. Olho com muito bons olhos, acho que está a fazer cada vez mais diferente. Já acho que as casas estão boas, tive a sensação neste último ano que há muita gente a ir ao teatro e eu fico muito, muito contente com isto. Acho que nem sempre se arrisca tanto no teatro como eu gosto de arriscar, mas pronto, isto é muito pessoal meu, não é? Eu gosto de olhar para o teatro e perceber como, primeiro, é que eu posso desconstruir. Por isso é que o imersivo começou a fazer muito parte da minha vida, porque pôr as pessoas num plano ativo em vez de um plano passivo, para mim, mostrou-me que há muito público, é uma forma de conseguir fazer coisas diferentes e de eu criar coisas diferentes que não estão confinadas ao espaço de um palco. Mas eu adoro palco também. Mas ainda assim, mesmo pensando em teatro convencional, acho que faz falta em Portugal gente a escrever teatro hoje, autores a escrever como a minha amiga Luísa Fidalgo, que esteve aqui convosco a também dar uma entrevista, e eu estou muito feliz porque ela escreveu um belíssimo espetáculo que já tive a oportunidade de ler, e é isto que eu acho que faz muita falta, é ver jovens autores, dramaturgos, como o Ricardo Reis, pessoas que, não, Ricardo Neves, desculpa, pessoas que escrevem, pessoas que estão agora a fazer coisas influenciadas pelos tempos de agora, para não estarmos sempre a recorrer aos mesmos textos antigos, não é? Para não estarmos sempre a reciclar as mesmas coisas. Portanto, o que eu gostava, se eu pudesse ver algo novo no teatro em Portugal, era ver jovens, pessoal, a escrever agora, para fazer agora. Michel, muito obrigado. Obrigado, eu.